Nos quase 10 anos em que ocupou uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal e também como presidente da Corte, deixou uma marca de absoluta imparcialidade, o que o levou a conquistar a admiração de amplos setores da sociedade. Não apenas em 2012, quando participou do julgamento do chamado Mensalão, mas em toda a sua trajetória no Supremo, jamais se deixou levar por preferências políticas ou ideológicas. Todos os seus votos, se pesquisados nos arquivos da Corte, poderiam servir de norte para muitos ocupantes da magistratura, em todas as instâncias. Quando convocado para analisar o quadro político e institucional do país, sempre procura destacar a importância do império da lei e da Constituição. O jurista convive com o poeta, que traduz em seus versos a beleza da alma nordestina e de seu estado Sergipe. O Roda Viva recebe hoje o ex-ministro e ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda, hoje está o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Estamos no ar em todo o país, pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com o ministro Carlos Aires Brito, convidamos André Guilherme Vieira, repórter de política do jornal Valor Econômico. Eduardo Muilaerte, advogado, ex-secretário de Segurança e Justiça de São Paulo. Raquel Landim, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Júlia Afonso, repórter do jornal O Estado de São Paulo. E Tameia Danelon, procuradora do Ministério Público Federal em São Paulo. E somos acompanhados e supervisionados com desenhos feitos em tempo real pelo nosso supremo cartunista Paulo Caruso. Ministro, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por estar aqui. Eu queria começar com o seu livrinho. Como é que anda o livrinho? Está sendo observado o que o livrinho diz aí no nossos meses aí de nova presidência? Bem, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, muito honrado e espero corresponder às expectativas de vocês, entrevistadores. Muita honra estar aqui. A Constituição não é essa, é a lei das leis, a lex máxima, a lei fundamental, como os alemães gostam de dizer. E ela é, ao mesmo tempo, uma fonte, um imã e uma bússola, né? E, infelizmente, eu tenho que responder a você que não, a Constituição não está sendo observada, pelo menos na intensidade, na frequência, na fidedignidade com que deveria estar observada. Mas vamos falar sobre ela sempre mais e mais. Quem sabe a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E todos nós passemos não só os governantes, todos nós, cidadãos brasileiros, passemos a entender de uma vez por todas que a saída para a crise não é sair da Constituição, é uma saída pela Constituição, porque lex máxima, segurança jurídica máxima, simples assim. Né? E o fato é que essa Constituição de 1988, nos seus 30 anos ela já comprovou isso, ela é intrinsecamente meritória, qualificada, por ser, antes de tudo, democrática. A democracia, com o nome de Estado Democrático de Direito, ali no artigo 1º dela, a Constituição, é o princípio dos princípios, né? O continente de que tudo mais é conteúdo. Na linguagem religiosa, o cântico dos cânticos. E ela, não é, nos serve de ancoradouro, seguro. Eu
espero que todos nos convençamos de que o grande pacto nacional neste momento é em torno da Constituição. Buscar todas as saídas na Constituição. O roteiro do nosso diálogo é a Constituição. Um roteiro para chamar de nosso, objetivamente. O senhor ficou particularmente tocado, como sergipano, com essa declaração do presidente que se referiu ao Nordeste como Paraíba e ainda disse que tinha alguns estados que eram intragáveis. Pois é, isso contraria a Constituição, né? Multiplamente. Basta lembrar que em diversas passagens, até quando cuida da ordem financeira nacional, a Constituição fala de desenvolvimento equilibrado do país. Quando traça os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ali pelo artigo 3º, inciso 4º, diz a Constituição: promover o bem de todos, sem preconceito de origem geográfica e, ao mesmo tempo, social, de cor, de raça, de sexo, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ela mesma, a Constituição, no artigo 78, exige do presidente da República, quando do ato da respectiva posse, tanto dele quanto do vice-presidente, o compromisso mais solene possível de cumprir, manter e defender a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Todo o povo brasileiro geograficamente considerado, de ponta a ponta, norte a sul, leste a oeste, e defender, sustentar a união, a integridade e a independência do país. Então, o presidente da República, infelizmente, entrou em rota de colisão, até frontal mesmo, com a Constituição. Ministro... Com essa declaração meio separatista, assim. Mas ainda há tempo, não é, de se recompor e de respeitar o livrinho. Ministro, mas entrando nesse tema, o senhor acha que o presidente, com essa declaração, cometeu um crime contra a lei de racismo e poderia até ter cometido um crime de responsabilidade passível de impeachment? A lei dilata o conceito de racismo para incriminar, para fazer do racismo um tipo penal, e inclui o preconceito geográfico, de origem geográfica. Mas acho que o presidente da República não teve essa intenção de afrontar a Constituição, de afrontar a lei e de assumir um estilo de governo incompatível com a Constituição, de costas para a Constituição. Acho que não, foi um ato falho, Espero que não se repita, porque o Brasil é um todo, não é? Íntegro, compacto, cheio, unido. E que bom que seja assim. E a Constituição postula essa característica do Brasil como um todo unitário. Somos todos brasileiros. Acabou o comício, né? A fase do comício eleitoral. Está na hora de descer do palanque, também digo respeitosamente. Se o antagonismo acirrado, inclusive com certas conotações geográficas, se esse antagonismo sectário, acirrado, raivoso até, né, predatório, se viu no processo eleitoral para eleger fulano, beltrano, cicrano, ele agora está desservindo ao país esse antagonismo. Não vamos confundir a virtude do pluralismo, um dos fundamentos da República, artigo 1º, inciso 5º, pluralismo político. Não vamos confundir com divisionismo, que é um mal, né, grave de separação, de corte de diálogo entre nacionais, não é, do Brasil. Ministro, seguindo a nossa roda de entrevistadores, o André agora. Tudo bem, ministro? André. Ainda pegando essa questão aí de o presidente da República atentando contra a Constituição, ao dizer que ele vai escolher um ministro terrivelmente evangélico, né, ele deixou claro ali que o
principal critério para a escolha do ministro será o fato de ser evangélico. Ele atenta contra a laicidade do Estado prevista na Constituição? Pois é. Eu conheço até a pessoa a quem o presidente se referiu e tenho até admiração, respeito, acho que é uma pessoa dotada de notabilidade do saber jurídico, o que me consta, reputação ilibada, brasileiro nato, mais de 35 anos, menos de 65, portanto, preenche os requisitos constitucionais de investidura no cargo de ministro do Supremo. Mas, como evangélico, eu não sabia que ele era evangélico, se é que eu estou identificando a pessoa. O fato de ser religioso, dessa ou daquela confissão, seita, não é requisito de investidura no cargo. E a laicidade a que você se refere tem matriz constitucional direta. É o artigo 19, que pelo seu inciso de número 1, não é, proíbe que o Estado, numa regra panfederativa, União, Estados, Distrito Federal, município, nenhum deles pode manter um culto, subsidiar uma religião, professar uma seita, não é? Estimular, incentivar, ressalvada, diz a Constituição, a colaboração de interesse público. Então, o Estado é laico e deve se comportar, porque o religioso serve, convenhamos, a Deus. E nós queremos, sem nenhum desdouro para a figura de Deus, eu acredito em Deus, nós queremos pessoas que sirvam a Constituição, que sejam versadas, não na Bíblia especificamente, não nesse ou naquele evangelho, mas que seja versada a pessoa na Constituição e, a partir daí, nas leis do país. Isso é o que interessa. Júlia. Ministro, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro pretende indicar o filho Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos. Isso é nepotismo? É outro tema delicado. Pela decisão proferida pelo Supremo, eu fui até o relator, proibindo o nepotismo, na ADC número 12, que confirmou a juridicidade da resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, conselho que, em boa hora, proibiu o nepotismo, no âmbito do Poder Judiciário. E na nossa decisão, nós estendemos para todos os poderes da República. Em rigor, o nepotismo, a proibição, ficou adstrita a cargos administrativos, principalmente os em comissão de direção, assessoramento, né, e consultoria. Mas esse cargo, não é, de embaixador, sobretudo dos Estados Unidos, mesmo que esteja fora da linha do nepotismo, ele é importantíssimo, da maior relevância, porque vai fazer o embaixador mediação, não é, do Estado em que estiver atuando com a República Federativa do Brasil. E aí a Constituição, olha, sempre a Constituição, viu, Lessa? Pelo seu artigo 4º, em 9 princípios, exige um conhecimento técnico aprofundado. Ali a Constituição lista princípios explícitos, por exemplo, soberania nacional, aliás, independência nacional, que não tem nada a ver com subserviência, etc. Embora eu não esteja acusando ninguém de subserviência. Prevalência dos direitos humanos. Impessoalidade? Impessoalidade. Impessoalidade está na cabeça do artigo 37, ao lado da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Constituição exige prevalência dos direitos humanos. Então, que seja um humanista, não é? Que seja alguém do ramo. A Constituição exige repúdio ao terrorismo e ao racismo. Que não seja um preconceituoso. Também não estou chamando ninguém de preconceituoso, apenas estou lembrando, né, o que exige a Constituição como princípios das relações internacionais do Brasil. Solução pacífica dos conflitos, paz, colaboração entre os povos para o progresso, não a estagnação, não o retrocesso da humanidade. Então é preciso muita qualificação técnica, política e intelectual, cívica, para ocupar esse cargo. Então, o que interessa é isso. Não estou, por antecipação, desqualificando, excluindo o filho do presidente, absolutamente. Estou apenas ponderando que não basta ser filho do presidente, né? Não basta ter mais de 35 anos, aquelas condições. É preciso ainda uma espécie de notabilidade do saber nesse campo da diplomacia, né? O notável é o expoente, não é? O primus inter pares é o que se destaca.
Ministro, agora o Mui Laerte tem uma pergunta ali. Mui Laerte, amigo querido. Ministro, uma das passagens mais luminosas do seu exercício no Supremo Tribunal Federal foi a relatoria da decisão que pôs uma pá de cal sobre a velha lei de imprensa e garantiu absoluta liberdade de imprensa estendida ao humor, a toda atividade de comunicação e baniu toda forma de censura. Muito bem, hoje há algumas vozes que se levantam contra o sigilo de fonte, contra a liberdade de informação, pretendendo limitar a divulgação de informações obtidas por, digamos, de pessoas não identificadas, mas que revelem algum sigilo. Como é que o senhor, que foi o pai, digamos, dessa iniciativa da ampla liberdade de imprensa no regime de 88, vê hoje essa situação, esses ataques de gente que tenta minar essa visão que o Supremo nos trouxe? Bem, foi uma divisão paradigmática, que, relatada por mim, o processo foi relatado por mim, mas é evidente, contou com o contributo, né, a colaboração técnica de todos os ministros da Casa. Ali deixamos assentado que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Chega a ser irmã siamesa da democracia. Quanto mais a gente expande as fronteiras da democracia, mais expande as fronteiras da liberdade de expressão e vice-versa. E ali a Constituição foi radical, virtuosamente radical. Às vezes, há virtude na radicalidade, às vezes. Por exemplo, não há pessoa meio verdadeira, não é? Não há pessoa meio ética. Ou é ética por inteiro, ou é verdadeira a pessoa por inteiro. E no caso de liberdade de expressão, ou se absolutiza o direito a ela, ou se absolutiza o poder estatal de interditá-la, de estabelecer censura. Não há meio termo. E nessa pegada de proteção da liberdade de expressão, implicando 4 conteúdos: liberdade de informação, liberdade de comunicação, liberdade intelectual, liberdade artística, liberdade científica, a de informação já está no inciso de número 14 do artigo 5º. A Constituição deixa claro que a informação é mais importante do que o informante. Assim como o judiciário é mais importante do que qualquer juiz. Não é? E a ponto a informação tem tanta valia para a Constituição, inclusive porque pode ser start de prova fundamental em processo penal ou qualquer outro processo. A Constituição chega a dizer, é livre o acesso à informação, ali no inciso 14 do artigo 5º, garantindo-se, né, assegurando-se o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Olha que compromisso da Constituição com a factualidade da vida, a informação sobre fatos e suas circunstâncias, sobre pessoas, comportamentos, condutas humanas, comportamentos humanos. Então, a censura prévia foi excomungada, banida do país. A informação, volto a dizer, é mais importante do que o informante, porque o compromisso da Constituição é com a verdade, não é? Com o revolvimento dos fatos para resgate da factualidade da vida. O que não significa dizer que, não estou falando de informações, que provas não possam ser invalidadas pela sua obtenção por um modo ilícito. Diz a Constituição, né, nesse particular, no artigo 5º, são inadmissíveis no processo as provas admitidas por meios ilícitos. E no processo, uma forma de ilicitude das provas é submetê-las ao contraditório. Né? Defesa, acusação. Portanto, que bom que o Brasil amadureceu o suficiente, não é, para plenificar a liberdade de expressão. No artigo 220, Mui Laerte, você sabe também de cor e salteado, que a Constituição diz é plena a liberdade de informação jornalística. O que era livre no inciso 9 de número do artigo 5º, no 220 é relançado para ganhar a adjetivação no feminino de plena. Não é? E o pleno é o cheio, é o íntegro, é o compacto,
que não admite frincha, não admite brecha, pela qual possa se esgueirar a serpente da censura prévia. Ministro, agora, falando em defesa da acusação, a promotora, a procuradora da República, também é Danielon. Boa noite, ministro. Também é. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a questão da lavagem de dinheiro e um pouquinho sobre o COAF. O COAF ele foi criado pela Lei de Lavagem de Dinheiro em 98, sendo que a sua função precípua é a função de fiscalização, controle de movimentações atípicas e remeter, caso ele constate alguma ilicitude, algum indício de uma eventual ato de lavagem de dinheiro e encaminhar essas informações para as autoridades que investigam, tais como o Ministério Público e a Polícia. E, recentemente, nós tivemos uma decisão muito polêmica do ministro Dias Toffoli, onde, julgando um caso concreto, ele determinou a suspensão de todas as investigações, indistintamente, as quais foram oriundas de comunicação do COAF, antes de ter uma decisão de quebra de sigilo bancário. Evidentemente que, com essa decisão, no meu ponto de vista, o ministro revogou parcialmente, derrogou a lei de lavagem, porque ele tornou a função mais importante do COAF inexistente. Ficou um órgão sem função. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, como que o senhor vê essa questão e, principalmente, como é que o senhor vê essa extensão da decisão para todos os casos que estão em andamento, porque eu tenho atuação em VAR especializado em combate à lavagem de dinheiro e mais de 85% das nossas comunicações de crime são oriundas do COAF. Então, diante dessa decisão, eu queria saber qual é o seu entendimento. Matéria delicada. Demandaria uma resposta bem alongada, mas eu vou fazer um esforço de resumo. Eu li a decisão do ministro Dias Toffoli. E, antes de mais nada, devo dizer que esses 3 órgãos eminentes administrativos de inteligência financeira, creditícia, tributária, a Receita, o Banco Central e o COAF, esses 3 órgãos devem atuar mesmo em regime de permanente parceria, colaboração. E sempre que o COAF detectar uma movimentação financeira suspeita, deve, eu acho, compartilhar sua constatação com os outros 2 órgãos de inteligência, todos da administração pública federal, da União, portanto, e, se possível, encaminhar para o Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal pública, chamada de incondicionada, com esse acréscimo. O direito penal eficiente agradece. A Constituição tem um compromisso vivo com o direito penal eficiente. Daí porque tantas normas, no próprio artigo 5º, sobre direito penal e direito processual penal. Embora eu não desconheça que direito penal eficiente é o que passa por exemplo, pelo juiz natural, pela observância do devido processo legal substantivo e por aí vai. Eu entendi que o ministro Toffoli, espero não estar equivocado, não pretendeu, com sua decisão em caráter cautelar, prefacial, portanto, provisória, prefacial, aligerada como é toda decisão cautelar, ele não pretendeu desfazer atos, desconstituir atos, nem diligências investigatórias, nem atos de investigação propriamente ditos, seja no âmbito do Ministério Público, seja no âmbito da Polícia Civil. Ele não pretendeu desfazer atos, fases de nenhum processo em andamento. Ele me parece que decidiu pela sustação do andamento de todas as investigações e dos processos no estado em que se encontravam, quando da lavratura daquela decisão cautelar. Agora, o direito tem uma dinâmica própria, não é? O direito é autopoético, ele, de certa forma, hermético, ele é fechado em si mesmo, ele tem uma lógica própria. E, com isso, consequências foram deflagradas, estão acontecendo.
Uma delas, me permito, também se estiver equivocado, paciência, é fruto desse exame ainda também aligerado. Por exemplo, ao estancar o curso dessas investigações e desses processos, o presidente terminou, convenhamos, prolongando o estado jurídico passivo, a situação subjetiva passiva, a situação jurídica subjetiva passiva dos réus. E em matéria penal, os réus, sobretudo quem está preso, os réus estão assistindo ao indivíduo, não aquilo que está no artigo 78 do artigo 5º da Constituição, que é a razoável duração do processo. O processo é um andar para frente, é como a vida, não é? A vida é um processo, é um seguir adiante. E o direito para impedir que o processo estagne e, pior, recue, trabalha com os institutos da preclusão processual, da decadência, da prescrição e por aí vai. Então, isso parece que vai suscitar o ajuizamento de ações questionando a validade dessa estagnação. E há quem interprete também que isso, me parece, também aqui é o seu receio maior, de que isso vá inibir, não é? Investigações e denúncias na perspectiva de combater com toda a eficácia a corrupção no nosso país, sobretudo a corrupção serial, a corrupção organizada, enquadrilhada. Claro que não foi essa a intenção do ministro Toffoli. Agora, o processo também tem uma dinâmica própria. E, salvo engano, hoje já foi ajuizada agora à tarde, não é? uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, já fazendo outros questionamentos quanto a, pelo que eu vi também, muito rapidamente, até quanto a violação, né, da regra constitucional do juiz natural, e por aí vai. Ministro, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Voltamos em alguns minutos com o jurista, ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito. É só um instante, aguarde. Estamos de volta com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. A gente vai ter a participação por Skype agora do advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Vamos lá, Roberto, é com você. Boa noite a todos da Roda Vivo, todos os participantes e grande ministro Aires Brito. É um prazer estar participando aqui desse programa tão prestigioso. Obrigado. Ministro, eu estive acompanhando e a minha pergunta exatamente diz respeito à questão dessa decisão do ministro Dias Toffoli envolvendo essas investigações criminais, esses inquéritos policiais e, sobretudo, investigações do Ministério Público iniciados com base em relatórios de inteligência financeira do COAF. Nós temos aqui a Constituição da República, no seu artigo 5º, inciso 10, com a questão da proteção do sigilo dos dados. Depois nós tivemos, em 98, a Lei de Lavagem de Dinheiro, criando o COAF, e cujo artigo 15 diz o seguinte, que o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir ele, COAF, pela existência de crimes previstos nesta lei, lavagem de dinheiro, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Por outro lado, em 2001, depois, 3 anos depois, veio a Lei Complementar 105, em que regrou o sigilo das instituições financeiras e estabeleceu, no parágrafo 4º do artigo 1º, que esse sigilo só pode ser quebrado por ordem judicial, inclusive para investigar lavagem de dinheiro, que é objeto da Lei de 98. Não existe aí um conflito, ministro, entre a Lei Complementar
105 de 2001, com a lei de lavagem de dinheiro, que é uma lei inferior em patamar legislativo, né, que é uma lei ordinária, do artigo 15 do COAF, porque uma exige a quebra de sigilo por uma ordem judicial, que é a lei complementar. E a outra, anterior do COAF, a lavagem de dinheiro, não fala em determinação de quebra de sigilo judicial. Não seria esse o embasamento do ministro Dias Toffoli que criou toda essa celeuma hoje? Muito bem, Delmanto. Bom ouvi-lo, sempre. O ministro Toffoli, no seu arrazoado, na sua fundamentação longa, citando precedentes dele mesmo e de outros ministros do Supremo e do Tribunal mesmo como um todo, ele fala, assim, da necessidade de preservar o sigilo bancário e de incluir no artigo 5º, número 10, que torna inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o sigilo bancário. Como também inclui, pelo que eu li dele e interpretei, o sigilo bancário no âmbito de incidência material do inciso 12 do artigo 5º, que fala diz a Constituição, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, que vem o caso, e telefônicas, abrindo exceção para as comunicações telefônicas por ordem judicial, nos termos da lei, e para 2 fins, investigação criminal e instrução processual penal. O ministro Toffoli tentou fazer essa conciliação das coisas, explicitamente, um esforço muito grande de tentativa de conciliação. Mas, ainda diante da pergunta de Tameia, eu me permito dizer que a oportunidade parece boa diante dessa repercussão toda, dessas sequelas todas, no bom sentido, sequelas jurídicas no melhor sentido, essas consequências. Como o próprio ministro Toffoli é o presidente da Corte e é o relator do processo, quem sabe ele não antecipe o julgamento, sabe, também, num paute, né? Não para o mês de novembro, mas já agora com a volta do recesso e entregue ao colegiado, ao pleno, o julgamento de mérito da questão. Porque o pleno, né, se caracteriza... Pode resolver isso. Né? Ali no pleno são 11 pares de olhos, são 11 experiências, 11 vocações jurídicas, e o diálogo ali será aberto, franco. Eu torço para que isso aconteça. Ministro, a Júlia tem uma pergunta ainda sobre esse assunto, depois a gente volta aqui também, Eduardo. Ministro, o senhor estava falando do dinamismo da relação do COAF com o Ministério Público, Polícia, Receita. O Judiciário tem estrutura para supervisionar esse compartilhamento de dados que é tão dinâmico? Isso pode atrapalhar as investigações, atrasá-las? Esse problema do supervisionamento pelo Poder Judiciário também é muito delicado, sobretudo quando envolve o Ministério Público. E eu vou me permitir dizer, eu entendo, data vênia de entendimento contrário, de quem quer que seja, que o Ministério Público recebeu da Constituição um tratamento moderno, serioso, apropriado, tornando uma instância de poder público, não de poder propriamente dito em sentido de tripartição, uma instância pública é essencial à função jurisdicional do Estado, linguagem literal da Constituição, permanente, como se o Ministério Público fosse mesmo uma cláusula pétrea implícita por essa regra da permanência dele na estrutura institucional do país. O Ministério Público voltado para a defesa de supremos bens, ideais, princípios jurídicos, basta lembrar, não é? Recordar, defesa da ordem jurídica, todo o direito positivo, daí porque ele atua também como custos legis ou custos iuris, defesa do regime democrático, que é o princípio dos princípios na Constituição, defesa de todos os direitos sociais,
indistintamente, e dos individuais indisponíveis. Para isso, ele recebe competências alongadas, importantíssimas no artigo 129, para cumprir essas 3 finalidades. Como, por exemplo, a propositura com exclusividade da ação penal pública, com o acréscimo incondicionada. E a competência para abrir inquérito civil, propor ação civil pública, controlar externamente a polícia, requisitar medidas, diligências, né, investigatórias, defender as populações indígenas. Impressionante o rol, né, mulher, de competências importantíssimas do Ministério Público. E, para arrematar, sem que ele, Ministério Público, nos estados, para se relacionar com a pessoa jurídica de cada estado, precise da mediação dos 3 poderes. Ele exerce essas competências, ele se relaciona, melhor dizendo, com a pessoa jurídica de cada estado, sem a mediação dos poderes. E, no caso também do Ministério Público Federal, o vínculo jurídico do Ministério Público Federal é com a pessoa jurídica da União, também diretamente, sem a mediação dos poderes. Agora, é claro que ele faz parte de um sistema de justiça, não confundir poder judiciário com sistema de justiça. Do sistema de justiça fazem parte o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Privada e o próprio Poder Judiciário, encimando, por cima, não é encimando esse sistema de justiça, numa espécie de freios e contrapesos endogenamente. O Ministério Público, como os advogados e os defensores, o Ministério Público impulsiona o Poder Judiciário e, de certa forma, controla o Poder Judiciário. O Ministério Público não precisa de autorização do Poder Judiciário para exercer suas competências constitucionais. Faz por autorização direta da Constituição. Ministro, vamos ouvir o Ministério Público aqui, que tem algo a acrescentar. Então, ministro, como o doutor Roberto D'Amanto mencionou a questão do sigilo bancário, que de fato, antes da Lei Complementar 105, era muito mais fácil conduzir uma investigação, podendo oficiar diretamente as instâncias bancárias, os entes bancários. E, de fato, o sigilo bancário, assim como o sigilo fiscal, está consagrado na Constituição como um dos direitos do cidadão brasileiro. Agora, apenas lembrando que nenhum direito é absoluto. Até mesmo o direito à vida não é absoluto. O nosso próprio Código Penal autoriza matar em legítima defesa ou em estado de necessidade, o que dirá mitigar o sigilo das comunicações bancárias, das movimentações bancárias. Então, colocando numa balança, quando se tem, de um lado, o sigilo bancário e o sigilo fiscal também, porque a decisão do ministro Toffoli abarca as comunicações vindas do COAF, do Bacen, da Receita, e do outro lado, a criminalidade organizada, sendo que nós somos um dos países onde os índices de impunidade são dos maiores do mundo, das maiores democracias, sendo que o COAF, como uma unidade financeira, conversa com outros organismos internacionais e abastecem esses outros organismos, como recebem informações de outros países. Então, diante disso, quando o COAF detecta uma informação atípica, uma movimentação suspeita, sendo que é importante deixar claro para o telespectador que o COAF ele é abastecido de informações de diversos órgãos, de bancos, da Comissão de Valores Mobiliários, de seguradoras, e faz esse cruzamento automático em seus sistemas. Quando ele detecta uma movimentação que pode ser um indício de lavagem de dinheiro e ele vem comunicar o Ministério Público, a polícia, não é uma quebra de sigilo bancário, porque ele não traz aos órgãos de investigação toda a movimentação, todas as informações. Ele traz uma informação pontual. O indivíduo X, que ganha R$5 mil por mês, fez uma movimentação de 10 milhões numa conta. Então, é algo que salta aos olhos. Opa, vamos examinar isso. Recebendo, até explicando como é que funciona a investigação, né, para quem está em casa assistindo, recebendo essa informação que o Ministério Público vem ao Judiciário e requer o afastamento do sigilo bancário para detalhar mais essa operação. Então, diante dessa questão toda, lhe parece que o ministro Toffoli não atentou para o impacto
que essa decisão ia gerar em todas as investigações de lavagem de dinheiro, porque todos sabemos que para ser ministro do STF tem que ter um notável saber jurídico. É mais evidente que não é possível dominar todas as áreas, porque o ministro do STF fala em direito constitucional, penal, processo penal, civil. Então, às vezes, pode ser que por falta de familiaridade com a apuração dessa criminalidade, ele não, com todo o respeito que tem ao ministro Toffoli, ao Supremo, ele não atentou para os impactos nefastos que iam contribuir, sim, em obstaculizar o combate à corrupção, o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Bem, da decisão do ministro Toffoli, eu entendi que, repito, ele não desfez nenhum ato, não desconstituiu nenhum ato processual, não desconstituiu nenhuma diligência, nenhuma investigação criminal. E penso até que, no fundo, o que ele quis fazer foi, como o mérito será julgado pelo Supremo em novembro, se ele estancasse essas investigações e o andamento desses processos, se ele sustasse, evitaria, digamos, cerceamentos, constrangimentos, privações de direitos, que, afinal, tudo poderia ser desfeito quando do julgamento do mérito em novembro. Eu tenho para mim que ele teve essa boa intenção. Agora, eu concordo com você, as consequências todas foram além dessa capacidade de previsão do ministro Toffoli. Posso estar também equivocado. É consequências econômicas, porque o COAF representa o Brasil, por exemplo, no GAFI, que é um grupo de ação contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, que é um braço da OCDE. Então, os organismos internacionais, diante dessa decisão, qual a mensagem que é passada para o exterior? Nós não estamos cumprindo os tratados internacionais, o qual o Brasil é signatário, de combater o crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nós somos um país instável. Isso faz o quê? Aumenta o risco Brasil. Isso reflete na economia, onde os investimentos vão baixar por ser um país, digamos assim, que não se pode confiar no que se refere ao combate a esses crimes. Então, são muitos impactos que o impacto econômico vai para o impacto social também, não só jurídico. É verdade que ele tentou minimizar os efeitos da sua própria decisão, preservando a continuidade das investigações e dos processos, quando, vou dizer também de memória, quando precedidas as investigações, precedidos e os atos processuais de autorização judicial, e quando limitados ao que ele entende ser o papel do COAF, que é informar o montante financeiro da conta de fulano, beltrano, ciclano, o montante global, o montante mensal, e a identidade do titular da conta. Isso ele fez, dizendo que nessa medida podia prosseguir. Eu queria, ministro, propor uma correção. Vossa Excelência, em geral, tão perfeito nas definições, a meu ver, deu uma definição equivocada. Quando diz que a decisão do ministro Toffoli era provisória, cautelar. Porque o Supremo, como acha que pode tudo, fez esse milagre de transformar as decisões provisórias e individuais dos ministros em definitivas. Então, o que nós estamos vendo é uma moléstia que tem sido chamada de monocratismo. Cada um dos 11 ministros dá uma liminar da cabeça dele e isso não vem para a pauta. Teria que vir imediatamente, em 5 dias, porque teria que haver um consenso dentro do Supremo para que prevalecesse uma medida como essa. Nós estamos vendo liminares que duram 10 anos em vigor e ninguém discute. E eu acho que essa confusão é uma das confusões. Outra das confusões, aí me perdoe a doutora Tameia, começou quando o Ministério Público cismou que eles têm o direito de quebrar sigilo bancário. E com isso gerou essa confusão, o Ministério Público, AF. O que o Supremo tem que decidir na ação de mérito, que já devia ter decidido, é se o Ministério Público pode ou não ir direto às autoridades fazendárias sem passar pelo judiciário. É lógico que não pode. Isso não tem nada a ver com o COAF, que é um órgão administrativo em qualquer país do mundo, na França, nos Estados Unidos, na República Dominicana. Se você fizer um cheque de 15 mil reais, você não vai dizer, olha, fulano está gastando 15 mil reais.
atenção, é só um sinal de alerta. Eu acho que clareando um pouco essas coisas, e eu diria a necessidade de uma melhor dinâmica de funcionamento do Supremo e dessa relação com o Ministério Público. Mas eu estou aqui falando o que eu acho, eu queria ouvir a sua opinião, que é mais importante. Eu acho que, tecnicamente, continuo naquele entendimento de que decisão cautelar é uma decisão... É uma paródia. Preambular, prefacial, etc. Deveria ser. Agora, na prática, não tem sido. É uma questão de administração judiciária. Há políticas públicas judiciárias que devem ser tomadas pelo próprio Poder Judiciário. Por exemplo, no STJ, salvo também engano, se um ministro que pediu vista do processo não devolver o processo com o seu... não liberar o processo para a pauta depois de, não sei se 30 dias, a matéria volta automaticamente. Não é? Isso é política pública judiciária endógena de administração, gerenciamento da tramitação dos processos. Agora, o Supremo não faz porque não quer, porque não interessa, porque não pensou nessa possibilidade. Eu acho que isso faz parte de uma dinâmica. Como nós vivemos hoje numa democracia plena, em vários aspectos plena, visibilidade do poder, não é? Transparência, liberdade de imprensa. Eu até também me permito dizer, absolutizando certos direitos, vou discordar um pouco do seu ponto de vista. Eu acho que o direito que tem o brasileiro nato de não ser extraditado é absoluto. E o direito que tem o indivíduo não se filiar a nenhum organismo privado, por exemplo, é absoluto. E uma vez filiado, se desfiliar, é absoluto. O direito de não sofrer prisão perpétua, pena de banimento ou coisas assim, isso também é um direito absoluto. Eu acho que há direitos absolutos, também respeitando seu ponto de vista. Então, o que está falando? Essa dinâmica do direito ganhou muito com a excomunhão da cultura do bastidor, da coxia, do camarim, com a canonização da cultura do sol a pino, né? Como diria Bobbio, democracia é o governo do poder público em público, perante o público desnudadamente. E nós estamos planificando esse aspecto da democracia, que é a visibilidade do poder. Tudo que o Supremo faz hoje, qualquer instância judiciária, tudo é acompanhado de perto pela sociedade, que mais e mais se interessa por direito constitucional, a ponto de Peter Haberle escrever um livro, né? A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Então, há fenômenos mundiais interessantíssimos. A constitucionalização de todo o direito, a internacionalização dos direitos humanos, a planetarização do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o Supremo já está experimentando essa necessidade de adaptação aos novos tempos e decidir com mais rapidez, embora sem prejuízo da segurança técnica e de um certo didatismo, não é? Uma coisa é dar satisfações ao público, lavrando uma decisão consistente, clara, simples. Outra coisa é cortejar a opinião pública, jogando para a plateia. E isso eu acho que o Supremo não tem feito. Ministro, desculpe, a Raquel tinha pedido a palavra. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, no passado o senhor criticou o ministro Sérgio Moro por ele ter pedido exoneração do judiciário e no momento seguinte já está aí de mala e cuia no governo Bolsonaro. O senhor disse que isso não colaborava para a imagem de independência do judiciário. Como é que o senhor vê hoje a imparcialidade na época, juiz Moro, na condução dos casos da Lava Jato, diante do que já foi revelado aí pelos diálogos que o site The Intercept vem divulgando? Eu confesso, toda sinceridade, eu ando negativamente impactado com a divulgação desses diálogos. Parece que eu estava certo quando fiz aquela crítica, não é? Porque se eu pudesse, numa figuração, de sinonimizar o Poder Judiciário com uma expressão vernacular, eu diria: Poder Judiciário, teu nome é equidistância. Equidistância das partes. Né? E a gente afere a vocação de um magistrado por essa postura de distanciamento, de equilíbrio, de equidistância das partes. Porque senão, se ele fica do lado do Ministério Público e aceita a denúncia, o réu já começa o processo perdendo de 2-1. Ou vice-versa.
Se ele conversar com o advogado, etc., o membro do Ministério Público já começa o processo perdendo de 2-1. Agora, nem por isso eu quero saltar para a conclusão, absolutamente, de que os processos julgados no âmbito dessa operação Lava Jato ou Força Tarefa, já na perspectiva judiciária, no âmbito de julgamento judiciário propriamente dito, eu não arriscaria, ousaria dizer que está tudo nulo, está tudo desfeito. Não. É preciso apurar sempre caso a caso. Às vezes coincidem ditos populares e aforismos jurídicos. Cada caso é um caso. No direito é assim. É preciso ver se não há provas outras, por exemplo, ou se o juiz decidiu em provas que nada tinham a ver com aquelas objeto de uma conversa com o Ministério Público. Cada caso é um caso. Ô, Ricardo, só me permitir complementar. O senhor disse no nosso primeiro bloco que a informação é mais importante que o informante. Esse caso me veio na mente na hora, porque dificilmente aí vamos saber quem é o tal do hacker, né? Que está vazando essas mensagens. Essas mensagens podem ser usadas como prova, no caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, que questiona a parcialidade do Moro, mesmo sem serem verificadas a sua autenticidade? Como eu estou dizendo, né? Acabei de dizer, cada caso é um caso, é preciso ver processualmente as coisas, ver. Os fatos não vêm sozinhos, vêm com suas circunstâncias. Me lembrei agora de Ortega y Gasset, não é? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Literalmente ele disse no singular, yo soy yo e mi circunstância. Então a sua pergunta me leva a um tipo de resposta que é a seguinte: a informação é mais importante do que o informante a ponto de, se obtida a informação por um jornalista, por exemplo, obtida de um hacker, a informação pode conservar o seu préstimo jurídico. Perfeito, perfeito. Uma coisa é o meio como a informação foi obtida, outra coisa é a informação em si mesma. Agora, é claro que cada caso é um caso. Se foi já no curso do processo, se foi antes do processo judicial propriamente dito, eu não me animo a fazer juízos técnicos, não é? Categóricos, sem conhecer, tintim por tintim, o modo como as informações foram obtidas. Agora, aquele meu juízo de que a informação é mais importante do que o informante, como característica central, eu mantenho. André, desculpe, a gente vai para o intervalo e já voltamos com o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito. É só um instante, fique aí. Estamos de volta para a entrevista com o jurista e ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito. Vamos ainda no assunto que estávamos no bloco anterior, na questão da Lava Jato, com a pergunta do André. Ministro, o senhor citou aí que ficou um pouco decepcionado, o senhor citou a questão da necessidade de equidistância do juiz das partes, né? No caso do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro do Bolsonaro. Com relação à equidistância, o ministro Toffoli, voltando um pouquinho na questão do Flávio Bolsonaro, deu uma liminar que paralisou 85%, talvez, as investigações que dependem de dados sem autorização do judicial do COAF e de outros órgãos como o BC, etc., e ele tem falado, desde que assumiu o posto de presidente do Supremo Tribunal Federal, de que tem promovido, tem falado da necessidade de se fazer um pacto nacional pelos poderes da República. Faltou equidistância do presidente do Supremo com os outros poderes? Olha, pacto nacional, eu entendo que cabe que é cabível, é até imperioso neste momento. É de uma predisposição muito forte de cumprir a Constituição, de voltar, todo mundo se voltar para a Constituição, fazer da Constituição uma mesa redonda. Vamos nos sentar simbolicamente, mentalmente, em torno dessa mesa redonda e vamos discutir, dialogar respeitosamente, não é?
porque ela, na companhia dela, chegaremos ao melhor caminho possível. Eu não gosto, confesso, dessa expressão pacto dos poderes. Eu acho que também data vênia de entendimento contrário. Eu penso que cada poder se situando no seu quadrado normativo já está concorrendo poderosamente, fortemente, para um estado de harmonia entre os poderes. Basta que um poder não invada a área de competência do outro. Cada poder se situe no seu círculo de legítima atuação, já está contribuindo para o princípio da harmonia. A harmonia resulta naturalmente. A Constituição, quando diz assim no artigo 2º, cabeça, no artigo 2º, não tem parágrafo, é ele isolado. Artigo 2º, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Aí há 2 ordens tão lógicas quanto cronológicas. Primeira ordem, independência e harmonia. Primeiramente a independência, depois a harmonia. E quando quando o jurista vai, ou o profissional do direito, ou o curioso do direito vai para as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, encontra separação dos poderes. Não é harmonia dos poderes, separação dos poderes. A segunda ordem cronológica: legislativo, executivo e judiciário. Tudo começa com o legislativo, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Passa pelo executivo, cujo nome é executivo porque, basicamente, ele expede decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. E como chefe da administração pública, sabe que o primeiro princípio regente das atividades administrativas, artigo 37, cabeça, é o da legalidade. Então, tudo começa com a lei, passa pelo executivo e termina no judiciário. Até porque é preciso um poder que fale se o executivo se comportou no âmbito da lei e se o legislativo se comportou no âmbito da Constituição. Então, tudo termina no judiciário. Povo civilizado, juridicamente evoluído, se caracteriza, entre outras coisas, por essas 2. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, nem o judiciário de falar por último. Os poderes que dialogam mais, porque são políticos, não são profissionalizados, representam o povo, a investidura é eletiva, são o legislativo e o executivo. E a Constituição partilha muito competências estatais entre o legislativo e o executivo, que eles dialoguem. O judiciário não, o judiciário é a parte. É o único profissional, é o único vitalício, né? A relação do judiciário, permanente, constante, cotidiana, é com os demais órgãos integrantes do sistema de justiça. Ministério Público, mas eu já vou explicar em que medida. Defensoria Pública, Advocacia Pública, Advocacia Privada. No seguinte, quem impulsiona, quem tira o judiciário da inércia, porque o judiciário não age de ofício como característica central, quem tira o judiciário da inércia, quem impulsiona o judiciário, são esses órgãos do sistema de justiça. E, ao mesmo tempo, eles controlam o judiciário, porque recorrem, por exemplo, das decisões do judiciário. O diálogo permanente do judiciário é no âmbito do sistema de justiça, não é no âmbito dos outros 2 poderes. E eu sempre receio, tenho que confessar também, que uma intimidade, uma familiaridade muito grande do judiciário com os outros 2 poderes resulte numa captura do judiciário pelos outros 2 poderes. Eu digo com todo respeito, falo como cidadão brasileiro preocupado com a pureza das nossas instituições. Como já aconteceu. Não estou acusando ninguém. Como já aconteceu na nossa história, né? A nossa história é permeada dessa captura. Então, o pacto que me parece imperioso é o de cumprir a Constituição. O legislativo, os parlamentares são eleitos para cumprir a Constituição antes de tudo. O Poder Executivo é eleito para cumprir a Constituição antes de tudo. O Judiciário é eleito para cumprir a Constituição antes de tudo e mais,
dizer se os outros 2 poderes cumpriram a Constituição. Posso só emendar sobre o Sérgio Moro? Sim. O senhor acha que a saída do Sérgio Moro, né, para o Ministério da Justiça é um pouco um sinal de que essa captura pode estar se colocando presente? Eu não tenho elementos para dizer, acho até que não. Eu acho que não é exatamente o que eu quis dizer com a primeira resposta. Agora, eu não gostei daquela ida porque parece que ela foi combinada com o então juiz Sérgio Moro no exercício do cargo de juiz e poucos dias antes o sigilo da colaboração premiada do antigo ministro, não é? Palocci, esse sigilo da colaboração foi levantado, etc. Eu não gostei. Eu acho que devia haver uma quarentena natural aí. Júlia. Ministro, voltando à questão do monocratismo que o doutor Mulayer estava falando, o Supremo pode discutir agora no segundo semestre novamente a prisão em segunda instância. Isso já foi discutido 3 vezes. Como é que se ouve essa questão? Existe essa falta de definição gera uma insegurança jurídica? Qual que é a avaliação do senhor também sobre a prisão em segunda instância? Um pouquinho retomando o que o Raquel Landino, Raquel, você perguntou. Eu apenas deveria ter dito, eu não li esses processos detalhadamente, na primeira instância, na segunda, na terceira, os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Portanto, não pude dar uma resposta muito incisiva, muito categórica. O meu ponto de vista pessoal, eu já externei mais de uma vez. Eu entendo que a diferença entre prisão e pena, né? Toda pena é uma pena privativa de liberdade. É um encarceramento, é um confinamento entre 4 paredes, digamos assim. É privação da liberdade espacial, corporal. Toda pena, simplificando, é uma prisão, mas nem toda prisão é uma pena. A Constituição separa as coisas. Eu acho que pena propriamente dita, a ser cumprida, sobretudo, num estabelecimento penitenciário, né? Pena penitenciário, só depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entretanto, não posso deixar de dizer que o Supremo já decidiu isso recentemente, em 2 oportunidades, por modo convergente, dizendo que não pode haver antecipação da pena condenatória, a prisão, a confinamento, a encarceramento, com a prolação da decisão judiciária de segunda instância. E também não posso deixar de reconhecer que o Supremo decide por último. Não é? O Supremo é o poder mais alto no âmbito do judiciário, é o órgão de cúpula do judiciário, está na fronde, no ápice do poder judiciário, e é o derradeiro no âmbito dos 3 poderes. No âmbito do judiciário, ele é o mais alto. No âmbito dos 3 poderes, ele é o extremo. É o derradeiro, é o que fala por último. Então, o Supremo já falou convergentemente em 2 oportunidades. Daí o voto da ministra Rosa Weber. Ressalvou o ponto de vista pessoal dela, entendendo que só haveria pena propriamente privativa de liberdade na perspectiva do seu efetivo cumprimento com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entretanto, prestigiou o princípio da colegialidade. Agora, ministro, o Delmanto tem mais uma pergunta. Vamos lá, Delmanto, é a tua vez. Delmanto. Ministro. Opa, perdão, Delmanto. Maravilha. Ministro, o Supremo Tribunal Federal hoje, nunca nós temos visto um protagonismo único na história do Brasil, né? E nós temos questões muito delicadas no Supremo, no que diz a falta de prazos para a manifestação dos ministros. Os ministros levam a julgamento quando bem entenderem, por vezes pedem vistas e ficam 1 ano com o processo, segurando o julgamento. Outras, um excesso de decisões monocráticas, como já dito aí no programa, inclusive pelo meu colega Eduardo Mulaert, né? Hoje, a maioria das decisões do Supremo são monocráticas. E agora, com esses julgamentos virtuais ampliados, porque houve uma mudança no regimento interno do Supremo, inclusive o artigo 21B no regimento, agora em 22 de maio,
desde que tenha uma jurisprudência dominante, até habeas corpus poderão ser levados a julgamento virtual, em que não há mais a sustentação oral do advogado. Eu pergunto para o senhor, será que hoje nós estamos vivendo não uma democracia, mas uma juriscracia? Nós estamos vivendo uma era que já não é simplesmente antropocêntrica, é datacêntrica. Né? O dataísmo está dando as cartas. Parece que o real já entregou os pontos e perdeu a batalha para o virtual. A vida é muito mais virtual do que real. Todo mundo está plugado aí no que se chama hoje de conectividade. Todo mundo se comunica eletronicamente pela internet, que se planetarizou com uma rapidez espantosa. E o Supremo teria que passar para tentar minimizar esse drama de um número brutal, avassalador de processos, para muito além da capacidade de resposta judicante dele, Supremo. Teria que decidir em lista, teria que decidir virtualmente, teria que decidir monocraticamente um grande número de processos, mas eu espero que tudo isso seja uma fase, um período de transição, que haja redistribuição de competências decisórias, ainda que por emenda à Constituição, ou o Supremo reconheça assim que não seria absurdo o poder de delegar, não é, julgamentos originários dele para outras instâncias. O Supremo, quase que eu diria, faz das tripas coração, me permitam uma certa coloquialidade excessiva no ditado, na metáfora. Nunca deixo de lembrar que em 2007 eu estava no final do ano, prestando contas, todos estávamos ali no plenário do Supremo, da nossa produção anual. E no meu gabinete, no Supremo, concomitantemente com o eleitoral, eu havia produzido mais de 18 mil decisões. 18 mil decisões. Quantas ações, viu, Delmanto? E eu fiz uma brincadeira séria. Eu disse, olha, senhores ministros, eu todas as noites rezo por nós, ministros do Supremo, e a minha reza tem um conteúdo uniforme, que é a seguinte: Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Não nos deixeis cair em tanta ação. É ação demais, é processo demais. Agora, isso há de ter, numa perspectiva de racionalidade, administração racional dos processos do Supremo, uma política pública endógena interna. Isso há de encontrar uma saída, uma solução, e deverá vir em breve tempo. Raquel, você tem uma pergunta? Ministro, queria perguntar um pouco hoje para o senhor sobre a imagem do STF junto à população. A gente sabe que o Supremo não deve julgar visando agradar a opinião pública, mas determinadas decisões como essa do ministro Dias Toffoli que a gente está discutindo geram uma grande indignação das pessoas. Basta lembrar que as últimas manifestações aí a favor do presidente Bolsonaro, uma das bandeiras era contra o Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber, na sua opinião, o que está levando a esse desgaste da imagem do Supremo e qual que é o risco que isso representa para a democracia? Para a democracia, não acho que não. A nossa democracia veio para ficar, não é? Continua dando as cartas. É preciso entender que ela tem muitos conteúdos, a partir dos seus dois grandes conteúdos institucionais, a República e a Federação. Daí o artigo 1º dizer, né, a República Federativa, nessa ordem, primeiro a República, depois a Federação do Brasil, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito tem muitos conteúdos. Eu entendo que os princípios do artigo 1º, soberania popular, sobretudo, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, são conteúdos da democracia. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º, são conteúdos da democracia. O princípio da separação dos poderes é um conteúdo da democracia. A visibilidade do poder, conteúdo da democracia. Então, há muitos conteúdos da democracia que estão
vitalizados, quase que plenificados. Podemos dizer, como certa feita eu li, acho que foi em Leonardo Boff, ele dizendo, espero não estar errado, ele dizendo, ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. A partir, né, a vista de um tema, de uma tese, de um assunto, a partir de um critério, de um parâmetro, de um ponto inicial. Por exemplo, o otimismo, o pessimismo. Quem é otimista vê as coisas por um jeito, quem é pessimista vê as coisas por outro jeito. Então, se a democracia for visualizada pelos conteúdos de que falei, nós estamos vivendo uma espécie de esplendor da democracia brasileira. Liberdade de expressão, olha que conteúdo da democracia. Né? Transparência. Agora, outros conteúdos estão a desejar. Nós vamos lá. A democracia não está em risco. Até porque a democracia só é radical numa coisa. Não admite opção. Qual é a opção para a democracia? Ditadura. E ditadura não é opção. A democracia não tem nenhum compromisso nenhum com seu próprio funeral. Absolutamente. Então, o Supremo está caminhando no sentido de servir a Constituição. É o guardião maior da Constituição. E, de preferência, pelos conteúdos da democracia, que são esses princípios estruturantes do Estado brasileiro. Está encontrando dificuldade? Está, por efeito de uma cobrança maior também, muito maior que se faz. Mas eu aposto minhas fichas de jurista e de cidadão no Supremo Tribunal Federal. Ministro, mais um ligeiro intervalo. Voltamos em instantes com o jurista Carlos Aires Brito. Só um minutinho, retornamos já já. Estamos de volta para a entrevista com o jurista Carlos Aires Brito. Ministro, em entrevista que eu fiz com o general Santos Cruz, até pouco tempo secretário do governo Bolsonaro, ele me disse o seguinte, aliás, ele estará aqui na próxima segunda-feira. Então, ele dizia o seguinte, os militares, quando viram ministros, né, do Exército, pelo menos, no caso dele, já recebem um desconto. O Exército manda uma cartinha, já que o senhor está recebendo um salário de ministro, para respeitar o teto constitucional, o senhor vai receber menos do Exército, vai receber agora do governo. Mas nós sabemos, e respeitam, portanto, uma norma constitucional, não é? Artigo 23, parágrafo 11º, mas a gente vê que outras instituições não obedecem o teto constitucional. Então, como é isso? A Constituição é para alguns, é para todos? Como o senhor vê esse desrespeito ao teto constitucional? Vale para uns e não vale para outros? Olha, muito ajuste fiscal seria feito eficazmente se a Constituição fosse aplicada em normas como essa do teto remuneratório. Já seria uma medida e tanto, né? Uma economia pessoas fantástica. Com 4, 5, 6 aposentadorias, né? Recebendo muito além do teto. Eu me lembro quando eu trabalhava no Supremo, eu dizia, assim como não pode haver um subpiso, não pode haver um sobreteto. Porque o teto não é para comportar clarabóia. Você bate no teto e abre uma clarabóia. E vê, não é, de pertíssimo o brilho das estrelas, as crateras da Lua e por aí vai. Não pode haver, a não ser no caso que a Constituição diz. Um cargo de professor
com outro técnico científico, pronto. Não pode haver ultrapassagem. O Exército faz bem, as Forças Armadas fazem bem. É o que se chama de abate-teto, né? De impedir que a pessoa ultrapasse o comando da Constituição. Lessa, nós não padecemos de déficit de normatividade constitucional. Nós padecemos de déficit, no plano qualitativo, de déficit de interpretatividade constitucional e de aplicabilidade constitucional. Essa Constituição, pelo seu teor de humanismo, de democracia, de civilidade, de preocupação com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, com a domesticação do capital. Pela Constituição, não há um capitalismo singelo no Brasil, não. Há um capitalismo social. E não há uma economia de mercado. Há uma economia social de mercado. É só ler o artigo 170. A economia está comprometida com a soberania nacional, com a função social da propriedade, com o meio ambiente, com o encurtamento de distâncias sociais e regionais, com defesa do consumidor, com tratamento favorecido às pequenas empresas, né? Então, nós não padecemos de déficit de normatividade constitucional. Ela nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista. Nós somos felizes juridicamente e não sabemos disso. Daí esse meu apelo recorrente, insistente, né, de retorno à Constituição. A meta é a fonte, é a Constituição. E em entrevista aqui, que nós tivemos com um dos grandes especialistas em Previdência, que é o Paulo Tafner, que deu origem a esse projeto que está aí, eu perguntei para ele, mas olha aqui a Constituição, o teto diz isso, que sob nenhuma forma pode ser ultrapassado. Você está certo. E aí ele me alegou, não, mas a Justiça pode fazer os seus reajustes, mas só pode fazer, segundo também a Constituição, em combinação com o Executivo e o Legislativo. E aí ele teve que me responder, bom, os primeiros a cuidar da Constituição, que seria a Advocacia Geral da União e tal, não cuida. Em verdade, a Advocacia Geral da União... Ou o STF mesmo. Olha, ela foi bem concebida pela Constituição. Ela não é órgão de governo. Embora preste assessoramento e consultoria ao Poder Executivo, a principal função dela é representar a União. Ela é órgão de Estado. A Defensoria Pública é órgão de Estado. O Ministério Público é órgão de Estado. A Constituição é muito bem concebida, agora ainda pouco conhecida. E é meio, digamos assim, boicotada, não é? Muita gente não gosta dessa nossa Constituição. Ela faz do encurtamento de distâncias sociais um fundamento da República, artigo 1º, inciso 3º, inciso 4º, e base de toda a ordem econômica, artigo 170, cabeça. E ainda diz no artigo 193 sobre a ordem social, toda a ordem social, título de número 8, com 8 capítulos. A ordem social tem por base o primado do trabalho, ou seja, a primazia do trabalho, a precedência do trabalho. Não é só o trabalho assalariado, não, o trabalho autônomo também. E, por fim, o bem-estar, que é sobretudo material, e a justiça social. Ministro, vamos ouvir a nossa bancada aqui, o Ilaerte depois também. Ministro, eu fiquei encantado com a sua definição, aliás, não foi só eu, acho que todos aqui, sobre a publicidade dos negócios públicos, a necessária transparência. Mas parece que nem todo mundo pensa assim. Eu me lembrei do caso da Hillary Clinton, que, enquanto secretária de Estado nos Estados Unidos, ela usou o e-mail particular e, por isso, ela quase foi processada criminalmente e acabou sendo prejudicada na eleição para presidente. E a questão que me ocorre é a seguinte: há personagens da vida pública que preferem, ao invés de usar os canais oficiais, usar canais, digamos, semi-clandestinos para suas comunicações. E entendem que, nesses assuntos públicos, têm direito à privacidade. E quando que eles
combinaram ali, aparecem e reclamam que estão tendo a sua privacidade invadida. Como é que funciona essa questão das comunicações públicas em canais privados ou paralelos? A senhora acha que isso é normal? Não acho, não. Se você usa, por exemplo, de um celular corporativo, né, e se permite conversas sobre coisas do poder, você se expõe, né, naturalmente. O agente público, sobretudo o agente de poder, aquele que é a face visível do poder, um membro do poder propriamente dito, ou um membro das Forças Armadas ou da Polícia Civil, da Polícia Militar, um membro do Ministério Público, embora o Ministério Público não seja um poder propriamente dito, mas é um agente estatal de cúpula, esse tipo de agente político, ele é favorecido, aquinhoado, não é, com competências e prerrogativas, subtraídas competências e prerrogativas até a cargos administrativos singelos. Mas ele perde também em privacidade. O que se entende por privacidade dele se reduz. Imagem, privacidade, intimidade. Se bem que intimidade, o meu conceito é um pouco diferente. Intimidade eu entendo que é um indivíduo consigo mesmo, sozinho, conversando com seus próprios botões. Privacidade, o indivíduo com os que lhe são caros, em afeto, em confiança. Você com os seus, privacidade. Então, eu restringo o âmbito de privacidade dos agentes públicos como uma forma necessária de compensação pelo empoderamento dele no plano das competências e das prerrogativas. O agente estatal não pode reclamar de violação da sua vida privada por qualquer da cá essa palha, e principalmente quando faz uso de instrumentos corporativos. Laerte, me permite só dar um exemplo prático disso que você está falando e perguntar a opinião do ministro. O ministro da Educação, Abba Weintraub, ele vem bloqueando seguidores no Twitter, dizendo que é um canal privado dele, que ele tem direito à vida privada. Na sua opinião, ele tem esse direito? Ele usa o Twitter como pessoa, como cidadão comum ou agente público? É um misto. Você tem comunicações ali onde ele fala baralha as coisas, com um agente se entremeia, aí já é diferente. É um agente público. Prevalece a dimensão de agente público. Uhum. E aí já não pode bloquear. Nos Estados Unidos, o Trump foi obrigado a bloquear. Sim, o Trump foi obrigado a desbloquear. Exatamente. Obrigado a desbloquear. Ministro, nós estamos falando várias vezes sobre a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a segurança, a observância dos princípios da Constituição. Eu percebo que dois poderes, ultimamente, um tentou violar a liberdade de expressão e um, no meu ponto de vista, e com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, de fato, violou a liberdade de imprensa. O primeiro caso seria no que diz respeito às 10 medidas contra a corrupção, que chegando no Congresso, elas foram completamente transmudadas, desfiguradas, e foi aprovado medidas contra os operadores do direito. Foram aprovadas outras modalidades de crime de responsabilidade, de abuso de autoridade, praticados por juízes e membros do Ministério Público. As 10 medidas contra a corrupção estão caminhando, mas não estão votando medidas contra a corrupção. O que se pretende aprovar é a impossibilidade que membros do Ministério Público dêem entrevistas sobre os seus casos e estão ressuscitando aquela chamada lei da mordaça. Então, no meu ponto de vista, aí seria uma tentativa de violação do princípio da liberdade de expressão. E, por outro lado, quando o ministro Dias Toffoli instaura o inquérito policial para investigar eventuais crimes contra a honra de ministros do Supremo e seus familiares, um inquérito que, sobre o meu ponto de vista, viola a própria Constituição, porque viola, primeiramente, o princípio do poder acusatório, onde estão separadas as funções de acusar, defender e julgar. Neste caso, o próprio ministro está instaurando, está investigando, ele é vítima e vai julgar.
violaria também o princípio do juiz natural. É aquele princípio qual o juiz ele é sorteado. Isso. O sistema, que é sorteio, não pode ser atribuído um caso ao ministro A e ao ministro B. Ad hoc, não pode. E, no caso, ele nomeou o ministro Alexandre de Moraes para conduzir este inquérito, embora o inquérito policial deve ser conduzido pela polícia ou um procedimento investigatório pelo Ministério Público. E foi além, determinou medidas de busca e apreensão contra supostas pessoas que teriam ofendido a honra do STF, como se pessoa jurídica e instituição tivesse honra, e também determinou, violou a liberdade de expressão ao censurar uma reportagem de uma revista eletrônica e de um portal. Como que o senhor vê? O senhor também enxerga que houve uma violação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa por parte do Supremo, uma tentativa no que se refere à Câmara dos Deputados? Quando você faz uma pergunta de um caso concreto, dificulta a minha resposta, porque eu teria que conhecer bem esse caso. Mas eu vou dar uma resposta em tese que termina coincidindo com o seu ponto de vista. Eu disse cada qual no seu quadrado normativo, lembra-se há pouco, não é isso? O Ministério Público, por exemplo, todas as instâncias componentes ou componenciais do sistema de justiça, de fora parte o judiciário, todas estão digamos assim, na nascente, no start das coisas jurisdicionais. São essas instâncias que acionam o Poder Judiciário, que impulsionam o Poder Judiciário. E elas agem de ofício. O Poder Judiciário não age de ofício. O Ministério Público, por exemplo, no manejo das ações consentâneas com suas funções institucionais, artigo 129 da Constituição, ele é um rio no plano da nascente e da corrente, não da embocadura. A embocadura é sempre o Poder Judiciário. É sempre o Poder Judiciário. Logo, o Poder Judiciário não pode querer ser, ao mesmo tempo, embocadura, nascente e corrente. Entendeu? O Judiciário não investiga. Pode até supervisionar uma investigação aqui e ali, mas não investiga. O Judiciário não denuncia. O Judiciário não acusa. O artigo 102 da Constituição, ao listar as competências do Supremo, é bem claro, compete ao Supremo Tribunal Federal, né, a guarda precípua da Constituição e tal, coisa assim, e processar e julgar. Isso é o que cabe ao Judiciário, processar e julgar. Agora, ministro, como o senhor vê essa formulação que a gente ouve com tanta frequência, que muita gente fala, que eu defendo os direitos humanos para humanos direitos. Como o senhor vê essa formação? Não existe isso. Oi? Para humanos direitos? Sim. E quem vai definir o que sejam humanos direitos? Né? Era um epíteto do DOPS, né? Isso. Ministro. Tinha. Polícia, tinha comum. na 4ª Delegacia do Patrimônio no DEIC aqui em São Paulo, até 1998 você tinha isso na entrada da delegacia. Não. Nós temos uma tradição de tortura que não pode ser contemporizada, não é? Eu me lembro que eu votei contra a constitucionalidade da lei de anistia. Eu entendi que a lei de anistia não fora, naquela época, recepcionada pela Constituição. Uhum. E, olha, André, eu entendo o seguinte, metaforicamente. Já publiquei isso sob forma de verso. Mordaça foi a primeira palavra que deu ânsia de vômito na vida. Tortura, a que não deu para segurar. Entendeu? Então, esse jogo de palavras, esse trocadilho é perigosíssimo. Os direitos humanos estão na Constituição, nas leis, e são direitos, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, não é? Liberdade de locomoção, de reunião, de pensamento, de informação. De um julgamento justo. De um julgamento justo. Eles são chamados de humanos, e mais do que isso, ali no artigo 5º, são chamados de fundamentais, do artigo 5º ao 17, porque eles fundamentam a personalidade humana.
elementarizam a personalidade humana, lastreiam. Sem esses direitos não há personalidade humana. O ser humano se reduz a sub-humano, a pessoa a sub-pessoa, o cidadão a sub-cidadão. São direitos fundamentais porque elementarizam a personalidade humana. Sem eles, a personalidade humana é uma ficção, se esboroa. Né? Daí a Constituição dizer nas relações internacionais do Brasil, artigo 4º, número 2, o segundo princípio regente dessas relações, prevalência dos direitos humanos. Mais do que isso, só para terminar, no parágrafo 1º do artigo 5º, a Constituição, numa raríssima norma supratopográfica, que ali estava cuidando de direitos individuais e coletivos, a Constituição diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, não só os individuais, não só os coletivos, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E, para isso, apresta a via, o remédio do mandado de injunção para os casos individuais e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão nos casos coletivos abstratos. Obrigado, ministro. Vamos para mais um intervalo. Já voltamos para o 5º bloco da entrevista com o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito. É só um instante. Estamos de volta para o 5º e último bloco da entrevista com o jurista Carlos Aires Brito. Antes de passar aqui a Raquel, eu queria convidar você que está nos assistindo a acompanhar na segunda-feira a nossa entrevista com o ex-ministro, o general Santos Cruz. Ok? O general Santos Cruz dará uma entrevista na segunda-feira que vem, ex-ministro da Secretaria do Governo. Ministro, Raquel Landim. O senhor disse um pouco antes que o Brasil vive um esplendor da democracia, mas quase que não passa um dia sem que o presidente Bolsonaro dê alguma declaração de viés autoritário, né? Teve essa recente sobre o desmatamento, teve essa ameaça de extinguir a Ancine se não houver um filtro moral sobre o que ela ali financia. Se filtro moral, acho que não tem outro nome que não seja censura. Esse autoritarismo não preocupa o senhor, o impacto que isso pode ter na democracia? Eu falei de certos conteúdos da democracia, né? Lembra-se? Ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. A partir de alguns aspectos da democracia, alguns princípios, nós estamos vivendo uma era de plenitude. Agora, quando uma sociedade amadurece democraticamente, ela fortalece as instituições mais e mais. Por exemplo, Ministério Público, imprensa, não é? Poder Judiciário, os partidos políticos são fortalecidos também, as Forças Armadas, a Polícia, veja a Polícia Federal, uma instituição mais e mais fortalecida. E, à medida que as instituições se fortalecem, o personalismo de certas figuras da política vai diminuindo. Por isso que Brecht disse o seguinte: triste de um povo que precisa de heróis. Um povo precisa de instituições. E Rui Barbosa, melhor do que Brecht, disse: salvação, sim. Salvadores, não. Magnificamente. O amadurecimento das instituições leva ao ocaso do personalismo. Ao ocaso do personalismo. Isso é muito bom para o país. Porque o personalismo dá em compadrio, né? Dá em parcerias espúrias, uma espécie de chiclete psicológico entre os que estão a fim de se locupletar, corda de caranguejos, como nós dizemos lá no Nordeste. Então, numa democracia,
que fortalece as instituições, elas são as instituições, o reino da impermanência, o reino da impessoalidade, o reino da visibilidade. Nós precisamos de instituições. Você consegue neutralizar objetivamente um governante subjetivamente autoritário. É possível que numa democracia institucionalizada assim, por essa perspectiva de crescimento das instituições, você tem um governante autoritário, subjetivamente, mas ele não consegue implantar um governo autoritário objetivamente. As instituições não deixam que um governante, portanto, subjetivamente autoritário, implaque um governo, portanto, objetivamente autoritário. E é isso que nós esperamos do Brasil. Não estou com isso antecipando o juízo de que o atual presidente é autoritário, não estou dizendo isso. Eu sempre gosto de falar mais em tese. É assim que uma democracia funciona amadurecidamente. Ministro, você estava falando sobre a questão dos direitos humanos. Eu queria perguntar, recentemente o Supremo criminalizou a homofobia como forma de racismo e foi acusado de ativismo judicial. O Supremo usurpou a competência do Legislativo? Não, é preciso entender a decisão do Supremo. A Constituição, eu sempre volto à Constituição. A Constituição diz que no artigo 3º, inciso 4º, não é, que é proibido todo e qualquer tipo de preconceito em razão do sexo, da raça, da origem geográfica, não é, da idade, ali, né, promover o bem de todos, sem preconceito de sexo, de origem, tal e tal, ou quaisquer outras formas de discriminação. Porque a Constituição está dizendo que o fato de ser homem ou mulher, heterossexual ou homossexual, nordestino ou nortista, ou sulista, ou do sudeste, rico ou pobre, né? Isso é um indiferente jurídico, não há merecimento nenhum, porque você não pede para nascer, você não determina onde vai nascer a sua condição social, a sua preferência sexual, ou o seu modo sexual de ser, mais do que preferência. Isso é obra do acaso. Então, a Constituição diz que isso não é merecimento nem desmerecimento. O preconceituoso é um reducionista, é um míope, é um obscuro mental, é um coração de pedra, é um primitivo. Aí vem a Constituição e vai além. E diz que, já no artigo 5º, que a lei punirá, olha o comando da Constituição, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos fundamentais. Vai para o parágrafo 1º do artigo 5º e diz: os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aí foi que o Supremo fez. Disse: olha, 30 anos e o Congresso não está cumprindo a Constituição. E isso não pode ficar impune, digamos assim. É preciso dar uma resposta à altura da Constituição. Porque a Constituição, quando diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, está dizendo, se não houver lei suficiente para o desfrute do direito, dessa qualificação ou dessa garantia, que alguém maneje o mandado de injunção individualmente, ou maneje a ação subjetivamente, processo subjetivo, mandado de injunção, processo abstrato ou objetivo, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi o caso. Aí o Supremo disse, enquanto o Poder Legislativo não expede a lei que a Constituição ordena que seja expedida, eu, Supremo, determino a extensão à conduta homofóbica, a extensão a essa conduta da lei já existente sobre racismo, que ela mesma, a Constituição, considera o racismo tão grave que equipara a terrorismo. O racismo é equiparado para a Constituição a terrorismo. Então a Constituição fez certo, o Supremo fez certo, deu uma resposta civilizada, pronta, eminentemente técnica.
eficaz. Ministro, eu queria aproveitar a sua opinião como jurista. Muito se discute sobre a validade e invalidade das mensagens reveladas pelo caso as conversas do Moro com o Dallagnol, do The Intercept. Quando agentes públicos tratam de temas de estados, eles estão sujeitos ao princípio da revelação máxima. Na sua avaliação, esse caso, falando em tese, está sujeito a esse princípio? Em tese, estaria. Agora, volto a dizer, o direito é autopoético, não é fechado em si mesmo. Kelsen dizia, Hans Kelsen, o direito, o Laerte sabe disso e a Meia também, todos nós sabemos da área jurídica. O direito cria suas próprias realidades em certa medida. Não confundir o mundo do ser com o mundo do dever ser. O direito está no mundo do dever ser. Agora, cada caso é um caso, é preciso ver o fato supostamente delituoso e suas circunstâncias. É por isso que eu gosto de responder em tese. Respondi a você também em tese, Raquel Landim, porque eu não estudei tintim por tintim o processo, como não estudei esse também. Eu tenho tido ciência deles mais pela imprensa. Por vezes eu leio uma decisão, leio, ainda que preliminar, ainda que cautelar. Ministro, agora não é mais em tese. Nós falamos muito de direito, eu quero falar de política. Na última eleição, acabou sendo eleito um governo que está desidratando educação, cultura, meio ambiente, tudo que é bom. Cogitou-se de uma candidatura alternativa na última eleição de um jurista e poeta. Houve um movimento nesse sentido que me deixou muito entusiasmado. Será que nós podemos retomar esse movimento para 2020 e tentar mudar esse jogo? Está vendo que ele é meu amigo mesmo, pessoal, de tanto tempo? Não, eu quando deixei o Supremo Tribunal Federal, eu saí tão feliz, pode acreditar, não foi vaidoso não foi envaidecido. Tenho minhas vaidades, mas eu não chego àquele ponto narcísico do indivíduo que, perguntado sobre o que era o egoísmo, e ele respondeu sobre o egoísta. O que é um sujeito egoísta? E ele respondeu, egoísta é todo aquele que pensa muito mais nele mesmo do que em mim. Eu acho que eu estou muito longe disso. Eu saí do Supremo dizendo para mim mesmo, agradecido, né, à família, aos amigos, ao destino, à vida com V maiúsculo, a Deus, e disse para mim mesmo, está de bom tamanho. Minha trajetória pela vida pública está de bom tamanho. É preciso ter noção de limite. Né? E que a notoriedade não me suba a cabeça. E por isso, quando amigos queridos como você me estimularam a me candidatar a presidente da República na última eleição, eu declinei do convite, pedindo mil desculpas, embora muito honrado. É que para nós ainda não está de bom tamanho. Ministro, sobre o próximo Procurador-Geral da República, o mandato da doutora Raquel Dodge finaliza agora em setembro. De acordo com a Constituição Federal e com a lei que rege o Ministério Público Federal, combinados, os requisitos para ser Procurador-Geral da República seria ter mais de 35 anos e 10 anos trabalhando como Procurador da República. Esse aqui são os mandamentos constitucionais e legais. Contudo, a nossa associação, durante 20 anos, tem realizado uma eleição, onde diversos candidatos submetem o seu nome à classe, os procuradores da República escolhem 3 candidatos e, formada a lista tríplice, é encaminhado ao presidente, que de fato já foi entregue ao presidente Bolsonaro. Sendo certo que o Procurador-Geral da República é quem tem atribuição para investigar e processar o presidente da República, deputados federais, senadores da República, dentre outros, no seu entendimento, o senhor acredita que seria adequado para que haja essa neutralidade e separação entre essas funções, que seja seguida a lista tríplice por parte do presidente? A resposta objetiva está na primeira parte da sua pergunta, não é? Os requisitos para a investidura no cargo de Procurador-Geral da República estão na Constituição. Um deles é compor a carreira, fazer parte da carreira, tanto no plano estadual quanto no plano federal. A Constituição não fala na lista tríplice, mas tem sido uma prática, a meu juízo, virtuosa. A meu juízo, tem sido uma prática virtuosa. Eu
sempre tenho dificuldade quando a resposta é puramente subjetiva. Isso é uma resposta subjetiva. Mas entendo que se prestigia, não é, a corporação no bom sentido, não estou falando de corporativismo, a categoria. É uma espécie de democracia direta, interna corporis, e tem resultado proveitoso, né? Há resultados proveitosos dessa tradição que se estabeleceu no Ministério Público. Aliás, a bem da verdade, lá no Supremo, eu trabalhei com 4 procuradores gerais, seja no próprio Supremo, seja em turmas. E o meu testemunho é de que todos eles foram muito bons, qualificados à altura do cargo. Janot, Gurgel, Antônio Fernando e o primeiro deles. Cláudio Fonteles. Cláudio Fonteles, muito bom. Além do mais, vascaíno. Todos eles ficaram em primeiro lugar na eleição, né? Somente na última indicação que o ex-presidente Michel Temer nomeou a segunda colocada, a doutora Raquel Dodge. Cujo trabalho eu acompanho, com quem tenho estado com certa frequência, e também devoto a ela toda a admiração, todo o apreço, todo aplauso. A gente está terminando, infelizmente, essa excelente entrevista, e eu queria fazer perguntas que o senhor poderia responder, por favor, rapidamente. Gostaria de saber se o senhor tem um ídolo na história do Brasil. Um ídolo na história do Brasil, Tobias Barreto. E o senhor tem um livro de cabeceira? Eu tenho muitos. Eu sou assim, eu leio muitos livros ao mesmo tempo. A minha mesinha de cabeceira, o meu criado mudo, vive abarrotado de livros. Mas tem um que o senhor citaria, assim, importante para que as pessoas leiam nesse momento? Neste momento, olha, o livro que eu mais tenho lido é um livro de Tobias Barreto, Menores e Loucos. É um livro de direito criminal. Eu acho que Tobias Barreto foi o primeiro filósofo brasileiro e até hoje talvez o maior de todos. Ótimo. Foi republicano, ele morreu em 1889, morreu com 50 anos. O senhor tem uma preferência musical, assim? Djavan, sabe lá o que é não ter. Isso é muito territorialista. Sabe lá o que é não ter, e ter que ter para dar. Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Daniela Mercury. Agora vamos apelar para a sua veia poética. Eu queria que o senhor terminasse recitando um poema seu. Você me disse isso, aqui eu separei um aqui. E João Gilberto, o gênio dos gênios da música, né? Chico Buarque, maravilhoso. Deus Poeta, é um poema que eu fiz para Castro Alves. Também para mim foi um gênio. Morreu com 24 anos de idade. Chamavam a primeira igreja de matriz. Não matriz dos seios fartos de leite, mas de fé transbordante na divindade de Jesus. Eu não tinha tanta fé assim na liturgia da missa, nem nos milagres dos entristecidos santos, mas no som dos sinos a tinis solenes nos ouvidos da praça. Ainda assim, a minha fé no som dos sinos não era maior que a minha ligação no batuque dos pés dos escravos, a clamar por abolição, nos versos que eu lia desse meu Deus poeta, que foi Antônio de Castro Alves. Cada poema era em si mesmo uma catedral. E nessas tantas catedrais de Castro Alves, foi que dobrei os meus joelhos de crente radical na liberdade. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais desta edição do Roda Viva. Agradeço a participação do André Guilherme Vieira, do Eduardo Muilaerte, da Raquel Landim, da Júlia Afonso, da Tameia Danelon e do nosso supremo cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e convido para segunda-feira acompanhar a entrevista com o ministro General Santos Cruz. Agradeço especialmente ao ministro Carlos Aires Brito. Boa noite, boa semana. Até segunda-feira. Até.